Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 3, de 7 a 13. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e reconhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, porque também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Para o crente, ler, estudar o Apocalipse é sempre um prazer e também um desafio. E por isso a igreja precisa conhecer bem a revelação de Deus, a palavra de Deus, porque quando se trata deste livro da revelação, há muita especulação e há muita literatura ruim a respeito deste assunto, trazendo doutrinas que não são bíblicas, mas que são populares, principalmente doutrinas que falam da volta de Jesus, da escatologia, uma doutrina que domina a igreja evangélica brasileira, chamada dispensacionalismo, muito divulgada e difundida e popularizada no Brasil através de uma Bíblia chamada Bíblia Scofield. Então, muita gente tem baseado o seu entendimento de Apocalipse em literaturas deste tipo, que vão conduzir a conclusões erradas e que não são aquelas conclusões bíblicas. E o texto que nós lemos é uma das 7 cartas que o anjo, a revelação, que João recebeu e que é enviada às 7 igrejas ali da Ásia, onde o povo de Deus estava espalhado. E essa carta, entre as 7, esta e a igreja de Esmina, são as únicas que não receberam nenhuma condenação da parte de Jesus. São 2 igrejas que recebem apenas elogio e incentivo da parte de Deus. E essas cartas, essas igrejas não representam igrejas de uma determinada época, como diz essa corrente que eu acabei de citar. Mas, na verdade, elas expressam a situação da igreja do Senhor em todos os tempos, em todas as épocas, e modelos de igreja e problemas que igrejas enfrentam e nas suas dificuldades. E nós poderíamos, então, perguntar nessa noite aqui, o que é essa carta à igreja em Filadélfia diz a nós, igreja do Senhor hoje. O que nós podemos aprender dessa carta para a nossa vida como igreja, como cristão, como povo de Deus. E uma primeira coisa que nos chama a atenção
é a posição daquele que manda a carta. Ele diz: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ou seja, o Senhor Jesus se apresenta como Senhor soberano. A posse da chave é a posse de poder daquele que tem autoridade. E Jesus, lá no capítulo 1, versículo 17 e 18, se você quiser ler aí, diz, no finalzinho do versículo 17, capítulo 1, versículo 17, Jesus diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E aqui ele diz que tem a chave de Davi. A chave, ou seja, o Senhor Jesus é aquele que detém toda a autoridade, inclusive sobre a morte, inclusive sobre o reino das trevas. É aquele que tem domínio sobre todos os acontecimentos da história. Ele é que dirige a história da humanidade e ele é a própria chave da história. Se nós quisermos entender a história do mundo, nós temos que usar a chave Jesus Cristo. Ele e através dele que nós vamos entender o que está acontecendo, o que aconteceu, o que vai acontecer ainda neste mundo. Em Efésios, Paulo diz que é propósito de Deus fazer convergir em Jesus Cristo todas as coisas, nos céus e na terra, na plenitude dos tempos. Ou seja, toda a história está sendo governada, está sendo dirigida para um dia quando o Senhor Jesus voltará com poder e glória, com todo o seu poder. E ele tem essas chaves, ele domina sobre todos os acontecimentos da terra. Todos os dias temos notícias, todos os dias vemos o mundo cada vez mais caótico, mas nós precisamos aprender desta carta. O Senhor Jesus falando conosco como igreja dele, que ele tem o domínio e o poder. Não temas. Nós precisamos olhar mais para o Senhor, mais para a sua palavra, para nos situarmos dentro de tudo isso que está acontecendo, para não temermos, para continuarmos na nossa caminhada, sabendo que há um Senhor soberano, que detém o poder da história. A história não está sendo contada pelos governantes, não está sendo contada pelos reinos, pelos poderosos deste mundo, não está sendo contada pelos aqueles que dominam a economia. A história deste mundo está sendo contada pelo povo de Deus, porque o Senhor Jesus está operando neste mundo, redimindo o seu povo, chamando a sua igreja, guardando a sua igreja para aquele dia glorioso. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos aprender desta carta, nesta noite e nestes dias confusos que nós vivemos, que o nosso Deus reina, que o Senhor Jesus é soberano Senhor, que Ele está no controle de todas estas situações, que você pode caminhar com segurança, com firmeza, aconteça o que acontecer, o seu Deus, o Senhor Jesus, está no controle de toda a situação. E uma segunda coisa aqui, que ligada diretamente com isso, é que o Senhor Jesus, este soberano Senhor, Ele conhece o seu povo, Ele conhece a mim, Ele conhece a você, Ele nos chama pelo nosso nome, porque a Bíblia diz que Ele nos amou antes da fundação do mundo e nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, ou seja, Ele conhece cada um de nós. E aqui o texto diz: conheço as tuas obras, ou seja, o Senhor Jesus, apesar de ter o controle de toda a história, dirigir todas as coisas, o seu foco está na igreja. E Ele conhece a igreja, Ele conhece o seu povo, Ele conhece o que o seu povo está fazendo. Não pense que o que você está fazendo está passando despercebido pelo Senhor. Sejam coisas boas, sejam coisas não tão boas, mas o Senhor conhece as suas obras, como Ele conhecia a obra dessa igreja. E Ele conhece a nossa vida. E Ele diz que aquela igreja
Por exemplo, eu conheço as tuas obras e sei que você tem pouca força. Ele conhecia aquela igreja, não uma igreja poderosa, não uma igreja que tivesse influência naquela cidade, tivesse muita visibilidade, uma igreja que tivesse muitos recursos. Tanto é que no versículo 9 você vê que aquela igreja era zombada, escarnecida por aqueles que se diziam judeus, que se diziam o povo de Deus. Olhavam para aquela igreja não muito visível, não muito poderosa, e diziam: olha, vocês não são o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, porque os judeus, naquela época, naquele contexto, dominavam o comércio, eram pessoas poderosas, e olham para aquela igreja e desprezam aquela igreja, e desprezam aquele povo. E assim também tem acontecido muitas vezes ao longo da história. Nós temos um critério diferente, né, para julgar as coisas. Nós julgamos pela aparência, pela grandeza, pela visibilidade, pela influência. Mas o Senhor Jesus julga de maneira diferente, como nós vamos ver aqui. Ele diz: você tem pouca força, mas eu coloco diante de você uma porta aberta. É interessante que a porta aberta é sinal de oportunidade, de desafio, para que a igreja cumpra o seu papel. O Senhor Jesus abre a porta, e conforme ele diz, ninguém pode fechar. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, Paulo diz que uma grande porta, uma grande e oportuna porta se me abriu, e há muitos adversários. Essa é um lema da missão AME. Uma porta grande e oportuna se nos abriu, e há muitos adversários. E Paulo então diz: eu vou ficar aqui nessa cidade, porque essa porta se abriu e há muitos adversários. Era para correr, para ir embora, né? Se tem muitos adversários, será que Deus mesmo abriu essa porta? Mas ele entende o projeto de Deus, e assim é o projeto de Deus. Ele abre a porta, não para uma igreja segundo o nosso conceito visível, poderosa, influente, mas para uma igreja que aparentemente tem pouca força diante dos homens, porque para essa igreja todas as suas realizações serão creditadas a Deus e não a ela mesma, não a sua própria capacidade. Ela vai fazer o impossível, porque é Deus quem vai fazer através dela. Mas se ela tem poder, se ela tem visibilidade, para que vai precisar de Deus? Por isso o Senhor Jesus enfatiza: essa igreja conhecia as obras dela, conhecia que ela tinha pouca força, mas abriu uma porta diante dela. E nós vemos então uma terceira coisa: como que o Senhor da história julga essa igreja. Por que essa igreja, apesar de fraca, o Senhor abre diante dela uma porta para que ela possa exercer o seu ministério, ser fiel a Deus? Por causa da fidelidade dela, a palavra do Senhor. E a fidelidade da igreja, a palavra de Deus, que define uma igreja aos olhos de Deus. Por duas vezes, isso é enfatizado nesse texto. No finalzinho do versículo 8, ele diz: você tem pouca força, entretanto, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E no início do versículo 10, ele volta a dizer: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Então essa igreja era julgada diante de Deus por essa sua fidelidade à palavra, não pelas suas grandes obras, pelas suas grandes realizações, pela sua visibilidade diante dos homens, mas pela sua fidelidade à palavra de Deus. Guardaste a palavra e não negaste o meu nome, guardaste a palavra da minha perseverança. E aqui nesse irmão nós precisamos aprender, juntando essas coisas. O nosso Deus soberano guia a história, e não apenas a história do mundo, mas a história da igreja dentro desse conceito. E aliás, a história do mundo gira em torno da história da igreja, apesar de nenhum historiador dizer isso.
e nenhum historiador enxergar isso. Mas o dia que o número dos eleitos for completo, a igreja do Senhor estiver formada, a história acaba. Porque o Senhor Jesus volta para levar o seu povo para estar para sempre com Ele. Gira em torno da igreja. Às vezes nós olhamos para nós e dizemos que nós não temos força, não temos mesmo. Mas pense nisso. O Senhor está dizendo, olha, eu tenho as chaves. E esse Senhor que tem a chave é o Senhor que conhece a sua igreja, conhece o seu povo, que tem chamado o seu povo pelo seu nome. E esse Deus que olha para a igreja e Ele vê a igreja fiel à sua palavra, e não uma igreja que na aparência dos homens é muito cheia de poder. O que faz diferença é isso. Muitas vezes aquela igreja sofria zombaria, escárnio por parte dos judeus. Muitas vezes isso ocorre hoje ainda. Uma igreja zombando a outra, dizendo que a outra não tem poder, não tem isso, não tem aquilo, porque ela é mais visível, tem mais coisas aparentemente mais poderosas, mas quando Deus olha para a igreja, Ele olha se a igreja é fiel à sua palavra, se ela tem guardado a sua palavra, se ela tem guardado a palavra da sua perseverança, se ela não tem negado o nome do Senhor. E precisamos então aprender que o que faz diferença diante de Deus é a maneira como a sua igreja trata a sua palavra. E assim como a igreja trata a palavra de Deus, assim Deus trata a sua igreja. Guarde isso, assim como a igreja trata a palavra de Deus, com indiferença, com zelo, com cuidado, com obediência, assim Deus vai tratar a sua igreja. Porque no versículo 10 ele diz isso. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Diante daquela igreja que guarda a palavra, no versículo 8, ele diz, olha, você tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, por isso eu coloco uma porta aberta diante de você. No versículo 10 ele diz, guardaste a palavra, e por isso eu também te guardarei da provação que virá sobre a face da terra. E nós sabemos que essa provação virá. A Bíblia fala muito claramente sobre este tempo que se aproxima de maneira evidente, clara, diante de nós. Um tempo quando virá uma provação sobre toda a face da terra. E o Senhor promete guardar a sua igreja. Mas esse guardar aqui não é Deus dizendo que vai livrar a sua igreja da perseguição, que vai livrar o seu povo de problemas, que vai livrar o seu povo de ser morto às vezes, porque se fosse essa a promessa do Senhor, o que seriam dos nossos irmãos que hoje estão sob perseguição, estão perdendo a sua vida por causa do Evangelho? Mas quando o Senhor fala de guardar aqui, Ele está falando justamente de guardar da provação da nossa fé. É para não sermos enganados. Porque Ele falou, olha, que viriam tempos difíceis sobre a face da terra, em que muitos falsos profetas viriam, enganarão a muitos. E quando o Senhor está dizendo que vai guardar o seu povo, Ele está dizendo que vai nos guardar de sermos enganados pelos falsos profetas. Vai nos guardar de apostatarmos da nossa fé, de negarmos o seu nome. Ele vai nos guardar disso. Mesmo que a gente esteja em tribulação, em dificuldade, mas Ele vai guardar o seu povo. O seu povo, quando Jesus disse, aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E aquele que o Pai me dá, ninguém o arrebata da minha mão. Essa é a confiança que nesses tempos difíceis que virão, o Senhor Jesus estará no controle da situação e Ele estará guardando o seu povo, para que o seu povo jamais se deixe levar pelo engano satânico,
pelas mentiras dos últimos tempos, que vão procurar enganar as pessoas, mas aqueles que pertencem ao Senhor não serão enganados, porque o Senhor estará cuidando deles. Eu te livrarei dessa provação. Eu te livrarei de você ser levado por outros caminhos e deixar de adorar o Deus verdadeiro, irmãos. Porque a maior tragédia que pode acontecer com alguém não é a doença, não é perder os seus bens. A maior tragédia que pode acontecer com alguém é deixar de adorar o Deus vivo e verdadeiro em Jesus Cristo. Essa é a maior tragédia. E nós às vezes não entendemos isso. Vivemos pedindo que Deus nos livre dos problemas, que Deus nos livre da enfermidade, que Deus nos livre e nos dê bênçãos materiais, mas raramente nós pedimos que Deus não permita que nós curvemos os nossos joelhos diante de um ídolo mudo, porque aí está a verdadeira vergonha do ser humano, ser levado a se ajoelhar diante de um Deus que tem boca e não fala, tem olhos e não vê. E nós às vezes esquecemos disso. Achamos que tragédia são coisas ruins que acontecem conosco, e nós estamos sujeitos a isso como seres humanos. Coisas ruins que acontecem com o povo de Deus é deixar de adorar o Deus vivo e verdadeiro para adorar demônios, para adorar deuses que não são deuses. Isso deve nos preocupar. E quando o Senhor diz que vai nos livrar dessa hora da provação, pense nisso, porque nesses dias de provação que virão, e se você ler os sermões escatológicos, se você ler o livro de Apocalipse, você vê que vai ser um tempo extremamente difícil para você manter a sua fé. Vão ser tempos terríveis para manter a sua fé. E se não fosse essa promessa do Senhor, se não fosse a promessa de que o Senhor está conosco, e que nós estamos selados com o seu Espírito Santo, nós seríamos enganados. Porque quando nós deixamos de adorar o Deus vivo, o que nos resta, diz a palavra, é uma horrível expectativa do julgamento, do inferno. Por isso, quando você pensar em provação, você pensar em livramento, você pensar na bênção de Deus, você diz: Senhor, nunca permita que eu adore um Deus falso. Nunca permita que eu me curve diante de um falso Deus. Porque a Bíblia diz que vai surgir um homem neste mundo que vai exigir adoração. E muitos vão se curvar diante dele, porque vão ter os seus problemas resolvidos, vão ter a sua vida tranquila e vão ser enganados. Mas que você possa pedir: Senhor, jamais permita que eu negue o teu nome. Jamais permita que eu apostate da fé, que eu vá atrás de outros deuses. Não permita, Senhor, que eu sofra esta terrível humilhação. Porque quando um ser humano que é criado, foi criado à imagem e semelhança de Deus, se curva diante de qualquer outro, que não é o Deus verdadeiro, ele está se curvando diante de uma coisa que é menor do que ele. Porque ele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso ele só pode ser adorar a Deus, que é maior do que ele. Mas quanto nós temos esquecido disso, e a tragédia tem vindo sobre as nossas vidas. E por isso o Senhor Jesus disse: venho sem demora. E essa palavra demora não quer dizer em questão de tempo. Ela significa muito mais: venho de surpresa. Venho subitamente. Venho quando você menos espera. E por isso ele diz: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele vem sem demora. Mas a palavra, ele vem de surpresa. E ele disse isso. Será como nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento. Até que Noé entrou na arca. E veio o julgamento de Deus. Assim será na vida do Filho do Homem. Que nós sejamos apercebidos disso.
porque subitamente o céu se abrirá e o Senhor voltará em poder e glória. Conserva o que tens. E o que você tem? Aquilo que Deus te deu. As bênçãos que Deus te deu, da salvação, da santidade, da comunhão, da igreja. Você conserve isso. Esses são os valores verdadeiros deste mundo. Você conserve isso. Porque esses valores são eternos. E o Senhor promete, então, ao vencedor, falou aí, coluna no santuário do meu Deus. Depois diz, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e o meu novo nome. Que promessa maravilhosa para aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor. Que nós possamos, nesta noite, irmãos, olhar para essa carta dirigida à igreja em Filadélfia como se fosse dirigida a nós. Fosse dirigida a nós. Agradecendo a Deus porque Ele não nos chama a atenção aqui nessa carta, mas Ele nos estimula a caminhar na presença dEle. Lembre-se, o Senhor Jesus reina. Ele é o verdadeiro Senhor do universo. Não é o diabo que está governando esse mundo. Não são as nações poderosas. É o Senhor Jesus. Ele governa esse mundo a favor da sua igreja. Salvando, redimindo. Porque, como eu disse, o dia que a sua igreja estiver completa, Ele volta. Ele volta. Por isso, Mateus 24:14 diz, será pregado esse evangelho a todas as nações. Então virá o fim. Porque aí sim, todos terão tido a oportunidade de ouvir essa palavra. E esse tempo se aproxima de maneira muito veloz. O Senhor Jesus reina. Ele nos conhece, Ele conhece a sua vida, as suas obras. Ele conhece, às vezes, que nós somos fracos. Mas Ele conhece também a nossa fidelidade à palavra. E por isso Ele tem colocado diante de nós portas abertas. Ele conhece a nossa fidelidade à palavra e Ele promete que vai nos guardar da provação e jamais vai deixar que nós sejamos enganados pelos falsos deuses e falsos profetas. Mas nós estaremos em pé diante dEle para receber a coroa da vida. Ele vem subitamente, esteja preparado para isso. Ele vem subitamente, guarda, conserva o que você tem, as bênçãos que você tem recebido do Senhor. Não seja negligente, não seja ingrato, mas agradeça ao Senhor todos os dias, dizendo, o Senhor tem me preservado, o Senhor tem me dado o alto privilégio de adorar ao Senhor, e somente ao Senhor. Quantos não têm esse privilégio? São escravos, adoram deuses falsos e não podem sair, mas Deus tem te dado o privilégio de adorar um Deus vivo e verdadeiro, aquele que venceu a morte, aquele que vive e reina, aquele que voltará em poder e glória. Não tem mais coisas maiores para receber nesse mundo do que essas bênçãos do Senhor. Conserva isso. E seja uma coluna no templo do Senhor e receba as bênçãos do Senhor que tem prometido para a sua igreja. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Não a nossa palavra, mas a Tua palavra, Senhor. A palavra que nos exorta, que nos consola, que nos redime, Pai. Ó Deus, que essa palavra seja viva e poderosa na nossa vida, Pai. Na vida da Tua igreja. Que saiamos daqui nesta noite, ó Pai, com os nossos corações renovados, com a nossa gratidão ainda maior pelo Senhor, ó Pai. Ó Deus, que possamos ouvir essa palavra e caminhar na nossa vida confiantes no Senhor, ó Pai. Sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Capacita-nos, ó Pai, mais e mais a conservarmos a Tua palavra, a guardarmos a Tua palavra, a vivermos segundo a Tua palavra, porque a igreja que guarda a palavra é a igreja que será guardada pelo Senhor no dia da tribulação, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por tudo isso. Perdoa-nos, ó Pai.
renova-nos e restaura-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.